E a história do povo de Deus continua. Deus retirou o povo do cativeiro, mandou 10 pragas para amolecer o coração de Faraó, retirou o povo de lá e o fez atravessar o Mar Vermelho. No Mar Vermelho matou todo o exército de Faraó que perseguia o povo, e esses eram sinais assim sensacionais, extraordinários. Eram coisas milagrosas que estavam acontecendo, não eram coisas da ordem natural do dia a dia das coisas, né? Era tudo de forma bem excepcional. E nesse contexto, Deus gostaria ou queria que o seu povo entendesse que a mão dele estava permanentemente guiando e conduzindo. Moisés falava com Deus o tempo todo, né? Ele tinha uma comunicação bem ampla com Deus, e mesmo assim o povo de vez em quando reclamava. Saindo dali do Egito, passados 3 meses, chegam perto do Monte Sinai, e Deus resolve fazer uma aliança agora diretamente com o povo. Já havia a aliança feita com Abraão, com Isaac, Jacó, renovada, né? E que dali sairia, de Abraão sairia uma grande nação, e que seria um povo escolhido, que de lá sairia o plano de salvação. É a continuidade da execução do plano de salvação de Deus, e Deus agora queria fazer uma aliança diretamente com o povo, né? Deus queria o compromisso daquele povo de ser um povo correto, de ser um povo reto, uma nação santa, um povo separado, né, para que dali saísse o Salvador. E eu já fico pensando, de bate-pronto assim, inicialmente, qual o compromisso que nós temos tido com as coisas de Deus. Nós muitas vezes queremos, muitas vezes não, a gente sempre quer um Deus extremamente compromissado conosco, um Deus que olha todas as nossas dificuldades, que providencia tudo, de preferência sem eu ter que pedir, né? Que esteja cuidando de tudo, atento a tudo e não me deixe passar por nenhuma dificuldade. Mas será que a gente tem, na mesma proporção, se apresentado para o serviço, se apresentado na obra de Deus? Será que a gente tem esta disposição, como se diz, essa prontidão, né, para estar atuando, agindo na obra de Deus, fazendo a sua obra? Ou será que quando a gente ouve um convite, recebe um convite de um trabalho, não gosto de fazer isso não, eu não sei fazer não, não, deixa eu aqui sentadinho que tá bom, né? E a gente não quer compromisso com Deus e com a sua obra. Fazer a obra de Deus dá trabalho. Fazer a obra de Deus faz com que a gente receba várias forças opositivas. Sempre tem coisa para nos atrapalhar. O inimigo sempre está descontente com isso, né? E sempre ocorrem coisas, fatos que nos deixam em situação assim mais complicada. É complicado fazer a obra de Deus porque não agrada o inimigo, né? Mas é muito bom e é recompensador fazer a vontade de Deus. O texto da nossa lição está em Êxodo 19, versículos de 1 a 9. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente, condicional, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Veja que Deus é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, mas Deus queria que Moisés fosse ao povo e dissesse: olha, se esse meu povo cumprir os mandamentos que eu estou falando, então ele vai ser meu povo peculiar, né? Propriedade peculiar dentre todos os povos. Eu vou cuidar especialmente desse povo, mas se cumprir tudo o que eu mandar. E o povo disse: faremos, né? Respondeu: tudo que o Senhor falou, faremos, né? Esse foi o compromisso do povo de Deus com Deus. A gente sabe lendo a história do povo de Israel, a gente sabe ao longo da história que o povo de Israel errou muitas e muitas e muitas vezes. Claro que Deus sabia que isso aconteceria, mas ele não conduziu o povo a errar como alguém que manipula, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A palavra central do tema da nossa revista é liberdade. Nós temos liberdade, Deus nos deu liberdade e nós fazemos com ela o que queremos, seja obedecer, seja teimar, seja desobedecer, seja agir de forma que Deus não quer. E quando fazemos isso, ele se entristece e nós perdemos muitas e muitas bênçãos. Bom, essa é a lição número 7 da revista Palavra e Vida, edição número 72. Essa que eu mostrei para você, a revista Palavra e Vida, é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site da Convenção Batista Fluminense, batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, procurar a revista Palavra e Vida e você vai achar uma versão digital dessa revista para baixar e estudar conosco. Essa revista tem por tema Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Estamos estudando os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Foi escrita esta revista pelo pastor Silvio César Cândido Torres. E essa lição de número 7, logo que vem pegando Êxodo 19 e Êxodo 20. Êxodo 20 é onde estão os 10 mandamentos, né? Onde tem a concessão dos 10 mandamentos, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés entregar ao seu povo. E no Êxodo 19, então, começa essa jornada, essa chamada a essa aliança. E o tema da nossa lição, o título da nossa lição, é justamente isso: tudo que o Senhor tem falado, faremos, que foi a resposta do povo. Provavelmente era uma outra lição, eu estou com a revista atualizada, né? Tudo que o Senhor falou, faremos, tudo que o Senhor tem falado, faremos. São traduções distintas, próximas, mas o contexto é o mesmo. Então o povo se comprometeu com Deus. O primeiro tópico da nossa lição vem falando Israel, nação santa e eleita. O significado da palavra santo é separado, né? A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou, sede santos, porque eu sou santo, né? E ser santo é ser separado para a obra de Deus. Deus separou o povo de Israel para que dele saísse o plano de salvação, fosse a sua nação. E naquele momento ali no Monte Sinai, então Deus estabelece um pacto, um acordo com o povo.
com Abraão, ele falou que sairia uma grande nação. E o pacto agora está dizendo, olha, vocês se cumprirem os meus mandamentos, né, vocês serão minha propriedade, serão meu povo peculiar, né, e eu cuidarei, né, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ter uma propriedade peculiar, ter alguma coisa que é nossa, a gente cuida das coisas nossas, né? Por quê? Porque a gente quer que conserve, quer que, se é um bichinho, a gente quer que sobreviva, que tenha saúde, se é uma plantinha, a gente quer que dê fruto, dê folha, enfim, dê flor, né? E que a coisa funcione, né? Então Deus estabeleceu ali então a sua aliança, e com muitos e muitos sinais, né? Foi um pacto solene. Tanto é que Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Deus perguntou, mandou falar com o povo se o povo ia querer ou não, né? Moisés desceu ao monte, falou com o povo respondeu que sim, ele voltou para o monte e respondeu para Deus que o povo tinha dito que queria estabelecer aquele pacto. O povo não foi obrigado a fazer isso, né? Eles tinham opção? Tinham, não, a gente não quer não. Claro que quando colocam para a gente algumas condicionantes, a gente fica, como se diz, sem aquela opção, né? Não, se eu rejeitar vai ser muita burrice, né? Então eu tenho que aceitar. Mas era um compromisso muito maior. A aliança, né, estabelecia Israel como uma nação sacerdotal, uma nação separada, uma nação santa, né? E a finalidade era instruir Israel na verdade de Deus. A ideia era que Israel levasse luz ao mundo, a todas as nações. Até mesmo porque o Filho de Deus veio e viria, e já estava programado assim, já estava, né, prometido por Deus que viria da raiz de Davi, que viria de Abraão, que seria o caminho, né, o meio para que o Filho de Deus viesse ao mundo e salvasse o mundo. E aí Deus, até então, não tinha colocado nenhuma regra para o povo, né? Não tinha colocado nada de tem que fazer ou não tem que fazer. Ele simplesmente tirou o povo de lá, e a gente vê aqui antes que o povo já está reclamando, já estava reclamando de fome, já estava reclamando de água, enfim, o povo já estava reclamando, como sempre, né? O povo reclamando, como sempre. Isso, infelizmente, já é uma realidade. Nesses 3 meses, não tinha lei, não existia lei, né? E tudo o povo estava recebendo de graça e pela graça. Deus mandou maná, Deus mandou cordonices, mandou carne, mandou pão, mandou comida em que o povo poderia comer e se fartar sem trabalhar. 3 meses de férias, você já pensou isso? 3 meses você viajando, né, sem ter que trabalhar, sem ter que se preocupar com salário, sem ter que se preocupar com comida, né, mas o povo reclamava. Tudo ali Deus dava ao povo de graça e pela graça. Graça. Foi feito de graça. E o povo recebia todo aquele alimento de graça. E aí Deus celebra esse pacto, e esse pacto veio via lei, né? Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, né? Se obedecessem. Deus agora dá uma lei. Qual é a ideia de dar uma lei?
A ideia de dar uma lei é mostrar um rumo correto a seguir, né? A gente tem leis que regulam várias coisas no nosso meio, no nosso dia a dia. Algumas leis são meio óbvias, né? Não pode matar em nenhuma nação do mundo. Tá, tudo bem, algumas têm a pena de morte, né? Mas matar assim uma pessoa, como se diz, por decisão própria, matar a outra, no geral, em todas as nações, essa é uma lei que é meio óbvia, né? Não pode roubar, não pode mentir, enfim. E Deus vem traçar, vem colocar essa lei para que o povo tivesse um norte, soubesse o que fazer, né? E se obedecessem à lei, então seriam abençoados. Isso foi apresentado ao povo, e o povo, na minha versão, né, prontamente respondeu que aceitaria a aliança, que seguiria os seus mandamentos. No versículo 6 ainda fala assim: vós sereis meu reino de sacerdotes. O sacerdote, no Velho Testamento, e depois Moisés vai estabelecer isso de uma forma de procedimental dali para frente, né, com a orientação de Deus, é óbvio, né? O sacerdote era aquele que levava a Deus os sacrifícios para perdoar os pecados, né? Então, antigamente, antes de Cristo, nós não tínhamos acesso direto ao Pai. Deus não falava com todo mundo. Deus falava com algumas pessoas e usava, no geral, profetas para proferir a sua palavra, proferir a sua vontade, mandar a sua mensagem. E o sacerdote era aquele que recebia os sacrifícios e fazia o caminho de volta, levava a comunicação, por assim dizer, do homem para Deus, de Deus para o homem, os profetas, do homem para Deus, os sacerdotes. E Deus está dizendo aqui que vós sereis meu reino de sacerdotes e nação santa. Era essa a ideia de Deus. E aí, tendo aceitado prontamente atender a aliança que Deus fizera, então Deus passa um resumo, né? Eu vi um lugar aqui, achei bem interessante, um resumo da sua vontade. Foram os 10 mandamentos, ou como a tradução mais acertada ou mais justa seriam as 10 afirmações, as 10 assertivas, enfim, 10 coisas, né, que o povo deveria cumprir, deveria seguir. Esses 10 mandamentos salvariam o povo? Não, não salvaria. Ninguém pode se salvar por mérito próprio. Mas aquilo ali era a expressão da vontade de Deus, a expressão de como Deus gostaria ou queria que o povo se comportasse. Tudo que está escrito aqui vale para todos os seres humanos. Todos. Deus queria que todos os seres humanos fizessem isso, mas ele estabeleceu a relação com aquele seu povo, né? O que valia no passado dos 10 mandamentos continua valendo agora. Todas as ideias que estão aqui, não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não ter outros deuses perante Deus, a questão do sábado ou o dia do descanso, parar um pouquinho, não trabalhar demais e dedicar um tempinho a Deus e a nossa devoção espiritual, isso tudo está valendo, né? Todas essas coisas estão valendo. Depois dos 10 mandamentos, mais tarde, Deus coloca uma lei civil, né? Eu já ouvi falar que o primeiro tratado jurídico registrado na história foi o Pentateuco. Eu não sei se algum daqueles reinos antigos tinha suas leis e, enfim, todas registradas dessa forma, mas aqui foi registrado e publicado
tudo o que deveria e não que deveria fazer. Quando eu era criança, eu já falei isso algumas vezes, eu via falar de lei, para mim eram os 10 mandamentos. A lei de Deus, a lei de Deus, o povo tinha que cumprir a lei, os 10 mandamentos. Mais tarde que eu vim entender e descobrir, claro, depois lendo a Bíblia, né, a gente aprende que tanto em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, além desses 10 mandamentos, existem várias outras regras. Regras de boa convivência, regras de saúde, né? Quais eram as festas que deveriam ser celebradas e por quê, quais eram os sacrifícios que deveriam ser feitos, como era a questão da oferta, como viviam os levitas, né, no meio dessa situação, aqueles que trabalhavam para Deus, qual era o seu salário, e enfim, tudo isso veio sendo escrito em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? E aí, essas instruções todas, inclusive algumas leis com penalidades, né? Porque a lei de Moisés também dizia que, por exemplo, uma mulher pega em adultério era apedrejada. Então, tinha ali explícito algumas penas que eram imputadas ao povo. Enfim, todas essas instruções e essa legislação ficou conhecida ao longo do tempo como a lei de Moisés, né? Ou simplesmente a lei, né? no hebraico a Torá, ou ainda as leis de Deus, tá certo? Então, estes preceitos que estão aqui são entendidos, conhecidos como a lei de Deus. Não só os 10 mandamentos, mas todas as regras que estão nos livros seguintes. Bom, e qual era o propósito da lei e dos 10 mandamentos? Esse é o nosso segundo tópico, né? Entender a lei, né? Para que possamos entender melhor a lei e os 10 mandamentos, precisamos reportar a aliança eterna de Deus com Israel através de Abraão. Lá, né, em Gênesis 15, a gente já leu em outros vídeos aqui, né, Deus prometeu a Abraão que dele sairia uma grande nação e que ele teria uma terra, uma possessão, a terra de Canaã. E o livro de Êxodos, então, começa a estabelecer esses fundamentos legais da nação, né? Um povo tem o seu governo, tem a sua lei, seu conjunto de regras, seus costumes, suas crenças, sua cultura. Então, aquilo ali foi formatando a identidade do povo de Deus. A lei sedimentou a antiga aliança. Romanos 5:20. Romanos 5:20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para mostrar ao homem no que ele estava errado. Sabe, muitas vezes a gente erra porque não conhece a lei. E quando a gente descobre que a lei fala determinada coisa, aí a gente fica preocupado, né? Aí, então, não vou fazer mais isso não, porque tá errado, né? Aí, esses dias eu estava fazendo alguma coisa de edição de vídeo, e aí todo mundo, coral virtual, todo mundo tinha que me mandar vídeos, né? E aí começou aquele movimento, não, vou botar no YouTube e você baixa lá. Eu falei, olha só, tem um pequeno problema. O YouTube não tem ferramenta para baixar, se não for assinatura premium, e tem que usar um site ou outro, e os termos de uso diz que eu não posso baixar, né? Se os termos de uso daquele serviço dizem que não pode, então eu não devo fazer. Né? Eu lembro também de uma outra situação bem interessante, criança ainda
jovem, né? Preciso ter o Facebook, porque o professor coloca, na época era Facebook, depois veio Instagram e outras mídias sociais. Não, porque o professor coloca conteúdo lá, né? Então tem que fazer uma conta no Facebook. Eu falei, como é que você vai fazer uma conta no Facebook? Não sei, o pessoal faz. Eu falei, o problema é que para ter conta no Facebook tem que ter 13 anos de idade, né? E aí, para você conseguir fazer a conta no Facebook, você tem que mentir a sua idade. Né? E pode, pai, falar, você que sabe, no Apocalipse está escrito que os mentirosos vão para o inferno sem escala, você escolhe, você que sabe. Né? E quando a gente fala desse jeito, está obviamente dizendo que não, né? Mas, enfim, questão de liberdade. E a lei veio para dizer o quê? O que estava errado e o que estava certo. A lei sedimentou os fundamentos desta antiga aliança com Abraão. O Senhor deu a lei a Israel, com o fim de mostrar àquele povo que daquele momento em diante, aquele povo era um povo escolhido, uma nação santa. Veja, quando a gente não coloca regras, a gente deixa as coisas à vontade, né? A coisa está cuidando, não está cuidando, parece que está cuidando, né? Aí ele sugere aqui ler os versículos 4 a 6 de Êxodo 19, mas eu já falei, né? Tendo visto que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ainda no Salmo 147, versículos 19 e 20, abrindo aqui, 147, versículos 19 e 20, diz assim, mostra a tua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoraram os seus preceitos. Deus só deu leis, Deus só deu preceitos, porque ele disse o que ele queria, como ele queria que o povo se comportasse. Fazer um trabalho em que a gente não sabe como o professor vai corrigir, é muito difícil. Agora, se o professor diz, eu quero isto e aquilo, você sabe que o seu trabalho tem que partir num determinado tema e atingir aqueles 4 pontos. E se você caminhar nessa direção, você caminha para o 10. Se você ignorar aquilo ali e fizer um trabalho completamente diferente, o que adianta? O que acontece? 0. Né? É que nem redação de vestibular. Faça um texto narrativo, aí você resolve fazer um conto, uma história, um outro formato literário qualquer. Barro, né? Vai perder toda a pontuação e não vai dar certo. Né? Deus não deu a lei os 10 mandamentos como instrumento de salvação, porque para o homem é impossível se salvar através da lei. Então não havia, nem desde o início, a intenção de salvar homens pelo cumprimento da lei. Gálatas 3:11 diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Romanos 3:20 também fala assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Era isso que Deus queria. Eu quero te dizer o que eu não quero que você faça. Eu quero te dizer o que vai me deixar extremamente triste. Eu quero que você saiba que você é pecador. E cada vez que você errar dessas formas que estão aqui, você está me entristecendo. Então tenha atenção a isso. Não erre dessa forma. Não faça isso. Não era para a salvação, mas era para a consciência do pecado. Sabe? As regras que nós temos na sociedade é para boa convivência. Se a gente errar e sistematicamente errar, a gente sabe que está passando por cima do direito dos outros e passando
por cima dos direitos dos outros, eu estou prejudicando alguém, portanto eu não devo fazer, né? Porque Deus deu a lei ao povo? Primeiramente, revelar a Israel a sua glória. Deuteronômio 5, 23 e 24. Sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Naquele momento ali, Deus manifestou a sua glória para o povo, no meio daquela situação, no meio de todo aquele cenário, né? Que alguém falou, Deus falou com alguém e essa pessoa permaneceu vivo para mostrar a sua glória e a sua santidade. Salmo 147, versículos 19 e 20, diz que a lei distinguiu o povo dos demais povos, né? É o que eu acabei de ler aqui, esses versículos. Mostra a tua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoraram seus preceitos. Aleluia. Né? Deus não fez isso com nenhuma outra nação. Deus só deu a lei ao povo de Israel de uma forma distinta. Né? O terceiro lugar, né? Deus queria elevar Israel a um patamar de nação santa. Deuteronômio 4, 1, diz assim: agora, pois, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprires, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Né? Então, era um padrão de vida piedosa. Juízes 2, 19 a 21, diz assim: sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que seus pais, seguindo após os deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixaram das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, porque a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Veja, o povo deixou de fazer a vontade de Deus, né? E deixando de ter esse padrão de vida santa e piedosa, Deus também deixou de cumprir a sua parte na aliança. Né? E o quarto lugar, a lei revela a condição de pecador. Romanos 7, 13. Romanos 7, 13 diz assim: acaso o bom se tornou em morte? Acaso o bom se me tornou em morte? De modo algum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-se a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Né? Acaso o bom se me tornou em morte? Quer dizer, a lei tornou a morte, trouxe a morte? Não. Pelo contrário, o pecado, a lei revelou o pecado. Né? Então, era para que o homem entendesse que era pecador. Esse pecado veio lá de Adão, mas o homem precisava entender que era de Adão. Gálatas 3, 24 tem um quarto motivo, pela qual Deus trouxe a lei, né? Preparar Israel para a vinda de Cristo. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Era um balizamento. Estava colocando limites,
estava colocando direções. Quando a gente ama, né, e cuida dos nossos filhos, a gente coloca limites, a gente ensina eles a viver em sociedade, a gente ensina o que pode fazer e a gente ensina o que não pode fazer. Bom, o terceiro tópico me fala Cristo, o cristão e a lei, né? Esses mandamentos, eles são universais, eles serviam para qualquer um. Qualquer um poderia e deveria até cumprir todos esses mandamentos, alguns deles, né, todos seguem, né, o não matar, não roubar, não adulterar. Isso são leis morais, né, convivência do dia a dia que nós já entendemos que existe, né, que é consenso para todos. A universalidade desses mandamentos muitas vezes parecem estar em contraste com a manifestação da graça, né? Em Cristo, a lei não separa mais judeus dos gentios. A lei veio para os judeus, para o seu povo escolhido e separado. Mas no Cristo não veio só para os judeus. Também veio para os gentios. Efésios 2, de 11 a 14. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, ou seja, o povo eleito era circuncidado. Circuncisão é um ato feito por mãos humanas, né? Era um sinal? Era um sinal. Era um acordo? Era um acordo. Estava na lei? Estava na lei. Mas não era Deus, né, que cometia isso, que fazia isso. Era um ato humano. Então, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, versículo 13, Efésios 2,13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então veja, acabei lendo até o 16. Veja, Deus trouxe uma separação, trouxe um ponto de separação na história, né? Se até então a lei valia, a lei continuam sendo bons mandamentos e devem ser cumpridos e expressam a vontade de Deus, né? Os 10 mandamentos expressam a vontade de Deus, né? Mas a partir de agora, Cristo, né, que passou a ser o foco disso aí, né? Em Cristo, até Cristo, o povo de Deus eleito era Israel, o povo separado, aquele que tinha lei. Mas em Cristo não tem mais separação entre judeus e gentios. O Novo Testamento deixa claro que o homem não está mais sob domínio da lei, mas agora sim da salvação, da dispensação da graça. Aqui no título, né, do tópico tem várias referências, João 1,17, Gálatas 4, de 4 a 6, Mateus 5,17, Lucas 24, 44, Romanos 6,14, Gálatas 5,18, vários desses versículos a gente conhece, né? Pela graça sois salvos, né? Então, veja, a salvação vem pela graça, vem de graça, assim como Deus lá no início conduziu o seu povo dando alimento, dando tudo o que precisava fazer de graça, né? A salvação é de graça. Isso quer dizer que agora então a gente
não precisa mais cumprir a lei? Não precisamos mais, agora eu posso matar, roubar, posso adulterar, porque está tudo certo? De jeito nenhum, né? Essa lei, ela expressa, né, os 10 mandamentos expressam a vontade de Deus na sua santidade. A gente não pode ignorar a santidade de Deus. O que está escrito lá é o que ele espera de nós, né? Ele espera que nós sejamos obedientes. Agora, em vez de eu cumprir um conjunto de regras, né? Hoje eu fiz isso, fiz aquilo e fiz aquilo outro. Ah, estou certo. Né? Deus não quer que nós cumpramos um conjunto de regras. Deus quer que nós sejamos transformados de dentro para fora, né? Com uma nova natureza. A antiga lei mosaica, ela era mapeada, vamos dizer assim, em atos exteriores. Era obediência em ritos, em símbolos, né? Hoje, nós estamos livres de cumprir tudo isso, né? Não precisamos mais ser regidos por todas essas leis. Cristo veio e deu uma síntese da lei, né? No amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses perante Deus. Você não vai idolatrar, você vai guardar o sábado, você não vai usar o nome de Deus em vão, né? E se você ama o seu próximo, você não vai matar, roubar, adulterar, mentir, prejudicar, não vai fazer, né? O amor veio e resumiu toda a lei, né? E nós somos regidos, por assim dizer, por essa lei do amor, né? A graça de Cristo. Não temos mais que ficar tentando obedecer a lei pela força da carne. Olha lá o que diz Romanos 7, 14. Romanos 7, 14 diz assim: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então não adianta tentar cumprir a lei pela força da carne. Nós temos que buscar estar perto de Deus, comunhão com Deus, pedindo a Deus que Ele nos mostre nossos erros, meditando na lei, na vontade de Deus, na santidade de Deus, para que a gente entenda como a gente está errado sempre, né? Mas como a gente está errado. E o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso tentar mudar? Na força da carne, não vai ser, né? Deus pode e nos ajuda a ter uma vida santa a respeito, baseado, né, no nosso relacionamento com Ele. O quarto tópico vem falar dos mandamentos dos 10 mandamentos para o dia de hoje. E aí, nesse tópico, eu lembro a você que a gente tem uma playlist lá, a revista Palavra e Vida 69, uma revista inteirinha, e que nós estudamos exatamente este tema, né? Os 10 mandamentos para os dias atuais, pegando cada um deles e trazendo para os nossos dias, e interpretando e entendendo o que Deus queria, né? Jesus resumiu os mandamentos em duas categorias: o amor a Deus e o amor ao próximo. Mateus 22, de 37 a 40, diz assim, vamos lá. Mateus 22, de 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Deixa eu ler o versículo anterior, que é o versículo 36. Por que Jesus está falando ali, né? 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei?
provavelmente fariseu, né? Intérprete da lei, queria, como se diz, queria desafiar Jesus, né? E ele queria que Jesus dissesse qual era o mandamento que era mais importante na lei. E aí Jesus veio e resumiu. Os 10 mandamentos resumem toda a lei, né? Os 10 mandamentos resumem toda a lei, né? E os 10 mandamentos são resumidos em 2 partes, né? O amor a Deus e o amor ao próximo, né? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você fizer isso aí, então pronto, está tudo resolvido, né? E Romanos 13, né, também diz, Paulo, falando aos romanos, diz lá que quem ama o próximo cumpre toda a lei, né? E toda a lei do Antigo Testamento, na verdade, é uma aplicação, uma ampliação e aplicação dos 10 mandamentos. Por isso que Jesus resumiu os 10 em 2, e esses 2 ele disse que resumia tudo. Olha que poder de síntese sensacional. Os nossos conhecidos 10 mandamentos estão ali no capítulo 20 de Êxodo, só para a gente lembrar: não terás outros deuses diante de mim, a proibição, a questão da idolatria, né, de adorar a outra divindade. Não fará para ti imagem ou escultura. Sim, aí está falando da fabricação de divindades, imagens e ídolos, nos quais as pessoas se concentram em adorar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E tinha a questão de jurar por Deus, e às vezes até mentir, né? Fazer promessas que não cumpre. Cuidado com as promessas que não cumpre, né? Olha, eu vou orar por você. Esses dias eu ouvi uma experiência, e sabe quando a gente ouve a experiência e a gente se identifica com ela? Alguém dizendo assim: eu cansei de falar, vou orar por você, e esquecer de orar. Então, agora quando eu falo, vou orar por você, eu já oro na hora, que aí eu não minto mais, né? Eu já orei, não prometi, não afirmei, né? E não estou fazendo uma promessa falha, né? Lembra-te do dia de sábado, né? Não trabalhar demasiadamente, descansar, o símbolo do descanso, o símbolo também de parar e dedicar um tempo a Deus. Honra teu pai e tua mãe, e aí vem a questão da autoridade familiar. Então até o quarto ali, o relacionamento do homem com Deus, né? E agora com o próximo, honrar pai e mãe. Não matar, né? E a gente está falando da vida humana, na questão do assassinato, do homicídio, do ódio. Não adulterar, questão de abuso sexual, comportamento sexual ilícito, fora daquilo que está previsto, fora daquilo que Deus criou de forma perfeita, linda e maravilhosa, mas é para ser feita da forma correta, no tempo certo, da forma correta, né? Não furtar, que ter respeito à propriedade particular, não dizer falso testemunho, né? Não mentir, não atentar contra a reputação dos outros, não cobiçar, ou seja, desejar qualquer coisa a qual Deus não lhe tenha concedido. Esses são os 10 mandamentos. Eu sugiro você dar uma olhadinha lá na playlist da revista 69, os 10 mandamentos para os dias atuais. Nós fizemos uma revista só sobre os 10 mandamentos, foi muito abençoadora. Bom, e aí a gente pensa, para terminar, 400 anos no Egito, né? Deus, depois de 400 anos no Egito, Deus ensinaria aos israelitas a se tornarem seu povo especial, obedecer a Deus, porque Deus sempre tinha melhores planos para eles. E Deus tem melhores planos para nós, mas nós precisamos obedecer a Deus, fazer a sua vontade e estar no centro da sua vontade. No tocante às leis, né? A essência está na obediência, né? E obedecer a lei por completo, obedecer a todos esses preceitos, né?
porque a lei de Moisés, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. João 1,17 estava num dos textos que eu comentei com vocês. João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não significa que o cristão pode agir sem lei, sem compromisso, sem se preocupar com as exigências da lei. A lei reflete a santidade de Deus. E se nós buscarmos seguir, né, as leis morais, se resumem em amor, né? E a gente às vezes vê tanta falta de amor até dentro da igreja, de um irmão para com o outro, né? Em algumas situações que um irmão fala mal do outro e não procura saber se aquilo é verdade ou não, se aquilo tem fundamento ou não, já sai replicando o que ouviu sem nem verificar a fonte, né? Propaga fake news sem verificar. Quando eu recebo notícia, estranho isso aqui, né? Vamos dar uma pesquisada. Aí eu pesquiso, é fake, não vou propagar, né? Se eu não posso pesquisar, é melhor não propagar. E se eu não tenho certeza, é melhor eu não repetir o que eu ouvi falar dos outros. Nós temos que viver uma vida santa. E a santidade, Deus se revelou a nós, a seu povo, através da lei, desses 10 mandamentos, do amor. Que vivamos em amor, que Deus nos ajude a viver em amor todos os dias.